Olá, sejam bem-vindos ao projeto Danças e Ciências Ocultas. Aqui quem fala é Gilmara Cruz. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Agora, em parceria com o canal Diário de Bordo, da professora e bailarina Dayá Khalil. Diário de Bordo, um canal com muito conhecimento sobre a dança tribal. Para quem tem interesse em estudar a técnica da dança tribal ou fazer aula com a Deia, fica a dica. Hoje, o nosso papo oculto é com Mari Figueiredo, da Bahia, integrante da trupe Mandala. Oi, Mari, minha amiga. Muito bom ter você aqui nesse podcast. E para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua opinião de como ter essa relação da dança com o ocultismo. Você que é uma pessoa que já trabalhou muito com essa ligação e que também é uma grande admiradora, né, de temas como bruxaria, ocultismo, enfim, né, como um todo, o oculto, a magia. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso na dança. Oi, Gil, minha amiga. Primeiramente, agradeço imensamente por você me convidar para participar do seu podcast. Estou muito feliz com isso. Ansiosa e um pouco nervosa também. Falando sobre ocultismo e dança. A gente traz o ocultismo sobre aquilo que seria secreto, né? Aquilo que talvez não se destine a certas pessoas. Mas, na realidade, o ocultismo é simplesmente o conhecimento de uma realidade profunda, né? Uma realidade espiritual, talvez, de um conhecimento nosso mais profundo. E a dança, por ser uma linguagem que ela trabalha o subjetivo, ela trabalha o subconsciente, ela traz através, né, das nossas carcaças emocionais e tal, de todo o processo que envolve a nossa história, né? A gente traz na dança uma história contada de uma forma bem subjetiva, bem, né, de uma linha tênue, que você, para entender aquilo, você tem que se deixar contaminar, né, talvez seria a palavra, por esse objeto, por essa história, adentrar naquele mundo. Quem está dançando, primeiro adentrou, né, aquela realidade secreta, aquele conhecimento, ou aquela sensação, aquele sentimento. É uma coisa que é feita dessa forma, né? Eu consigo primeiro enxergar, né, nesse lugar. E a gente traz de uma forma que tudo que o nosso corpo faz, na verdade, desde os primórdios, né? A gente tem a dança, ela acontece de uma forma ritualística, ela iniciou-se de uma forma ritualística, né? E o movimento, ele é ritualístico. A gente que com o tempo foi tornando as coisas rotineiras e dando outros significados ou até perdendo significados, talvez. Mas o corpo por si só, o movimento, ele é, né, uma ritualística, pode ser feito de forma ritualística. E ele traz esses conhecimentos ocultos nossos, esses conhecimentos profundos de coisas que às vezes a gente conscientemente não faz ideia, às vezes, mas que através do movimento, através da dança, a gente alcança. E a gente precisa, né, nos aprofundarmos nos conhecimentos sobre nós mesmos para poder entender
como a gente chegou naquilo, né? É por isso que geralmente assim, a arte, né, no total, e a dança é muito revelador sobre a pessoa, sobre o bailarino, sobre o artista, né? É revelador das suas verdades internas, né? Ah, Mari, muito legal, muito legal. E eu pergunto porque é uma prática totalmente subjetiva, né? Cada pessoa trabalha a sua forma. Eu não conheço ninguém que trabalhe de forma igual a outra, né? Já que a gente está trabalhando num campo que é muito subjetivo. Então, Mari, agora eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a Trupe Mandala, né? Que é um grupo que você faz parte. E esse próprio nome mandala, né, que vai trazer a relação entre o homem e o cosmo, que a mandala significa o círculo, é um nome que pode ter um significado ritualístico, né? Ele é um símbolo universal que integra a harmonia e concentra uma energia, né, que pode ser usado para equilibrar a mente, alguma coisa assim. O micro, né, representa o micro e o macro, e muito usado por povos antigos como expressão religiosa também, né, a ligação com a natureza, e sintetiza muito a totalização da vida. Então eu queria saber de você o sentido dessa nomenclatura mandala na trupe de dança de vocês, né? É isso, nega, né? Só comentando o início do seu comentário, a dança é realmente subjetiva, né? Apesar de nós vivenciarmos essa experiência coletiva aqui no planeta, né? Nós somos individuais. E por mais que a gente viva numa mesma tribo, ou no mesmo país, ou no mesmo agrupamento de pessoas, seja lá qual for, cada um vai ter a sua forma de ver, vai ter a sua forma de crer nas coisas, de como lidar com aquilo através das suas questões pessoais, através de suas experiências, né, de tudo que vivenciou. Isso é bem, na verdade é fascinante, eu adoro esses temas. Sobre a Trupe Mandala. A Trupe Mandala, né, quando a gente surgiu, né, a gente fazíamos aula juntas, né, aqui em Feira de Santana, e a gente participava de um outro grupo de tribal, que foi o primeiro aqui da região, e acabou que a gente se distanciou desse grupo, né, tal, e resolvemos criar o que viria a se tornar a Trupe Mandala, que é composto de 4 pessoas. E ao pensar no nome, né, a gente, na época, a gente pensou assim, nossa, quem somos nós, né, as pessoas que integravam esse grupo, são 4 mulheres. São personalidades totalmente diferentes, né? A gente levou assim esses pontos em consideração. Pessoas totalmente diferentes, muito diversas mesmo, e que encontraram na dança esse ponto de união, que se fosse em qualquer outro lugar, talvez não tivesse se tornado amiga, sabe? E aí, pesquisando sobre o nome, né, pesquisando palavras, fizemos brainstorming com várias palavras, eu nem lembro todas as palavras assim que a gente chegou a cogitar como nome, mas surgiu essa questão de ter a mandala, de representar esse lugar de construção e reconstrução, e isso me lembra muito a dança, né, que o tempo todo você tem que estar se reconstruindo, construindo e reconstruindo, se reinventando, buscando novas coisas, e a mandala também tem esse significado forte, né, de espiritualidade, de cura, e na verdade hoje a Trupe Mandala está num ponto, né, com projetos e vivências, a gente está seguindo uma linha que tem muito mais a ver com essas simbologias, né, do termo mandala, significado, do que era no início, mas tipo, já era tudo programado para ser, né? A gente começou muito naquela coisa assim, tipo, a dança ela é transformadora, ela constrói e reconstrói, ela faz as pessoas se reinventarem, e uma mandala também trabalha muito isso. E aí a gente já temos hoje 10 anos de amizade, e como Trupe Mandala 9 anos, fazendo já 10 agora, esse ano de 2020, e a gente temos projetos e caminhos, hoje a gente caminha para uma linha, né, que busca esse contato cada vez mais com o sagrado, mesmo que com nossas diversidades, né, a gente já está alinhando os propósitos assim para esse caminho, né, de sagrado, de significado mais espiritual, não só isso também, né, mas existem projetos voltados para esse tipo de coisa. E aí é bacana ver como, às vezes, o nome que a gente escolhe, a gente de início não fazia ideia do quanto tinha a ver. E como, ou talvez, não sei como, né, se tanto tinha a ver e a gente descobriu hoje, ou a gente se transformou e foi se tornando isso, porque o nome evocou
trouxe essa energia, né? Talvez, não sei dizer. Mas a questão é que é o que há. No bosque, ninfas e divindades da terra, entre verdes verdades, criações e cinzas, serpenteiam e bailam insanidades, vibram o chão e seus quadris, a sussurrar a realidade nua, alucinações corpóreas em delírios e fêmeas, no território lunar, despetalado, dilacerado, dança. Essa é a descrição da coreografia Lunatic, né, que você, Mari, fez junto com a Vivi, né, ambas da trupe Mandala. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que significa essa coreografia, né, essa questão das divindades, das ninfas na terra, serpenteando, né? Explica um pouco sobre como foi a composição e o que isso tudo significa. Nossa, Gil, você trouxe agora um vídeo antigo, viu? Caramba! Então, Lunatic foi um duo, né, que eu fiz com Vika, com Viviane da trupe. E esse texto, esse releasezinho que você leu, esse poema, né, é de Larissa Rodrigues, né, que é uma poetisa aqui da nossa cidade, daqui de Feira, uma amiga nossa. E o Lunatic, ele traz, primeiramente, a integração de duas energias opostas, que na verdade se trata das duas bailarinas. Por conta, na verdade, eu e Vika somos tipo yin yang, né? Enquanto também uma característica de ter o fluido e o fogo, talvez, sabe? São características meio opostas. E ele remete a um delírio, sabe? De certa forma, como se fosse uma ilusão de uma dança de vagação, que se passa numa tarde, assim, em meio à natureza e tal. E o texto foi criado posterior, né, ao vídeo, né, depois que ela viu, na verdade, o material feito, Larissa, mas o texto casou muito bem, porque a gente está entre a natureza, a gente traz porque assim, parece que você está vivendo uma fantasia, uma imagem de um sonho. Lunatic era para remeter muito a isso mesmo. O vídeo traz muito essa sensação de que você está vivendo um sonho, de você estar tendo uma ilusão de estar enxergando uma criatura a parte assim da natureza humana, né? Uma divindade da terra por estar ali entre a natureza, por trazer essa dança e bailar coisas que são insanas, né? Como se fossem fadas, como se fossem ninfas talvez, enfim. Enfim, o Lunatic é bem essa viagem aí mesmo. É um vídeo lindo, inclusive. Verdade, Mário, eu gosto muito. Então, eu queria perguntar um pouco sobre a sua proposta, a perspectiva do sagrado feminino dentro da dança, que aí até já sai um pouco do tribal, porque eu sei que você também trabalha com círculos de mulheres, né, com dança circular, com a questão do sagrado feminino. E, na verdade, o que eu queria te perguntar é se você enxerga dentro do sagrado, dentro dessa proposta de despertar essa deusa interior, algo que tenha a ver com uma perspectiva do ocultismo, né? Se você vê, porque muitas pessoas discordam dessa ligação, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão dentro, né, dessa perspectiva do sagrado feminino, também está trazendo uma questão da espiritualidade, está trabalhando a espiritualidade feminina e também lidando com os ocultos, né? Gil, assim, o que é que eu vejo? Sim, espiritualidade, o sagrado feminino trabalha sim espiritualidade, traz sim questões que são relacionadas ao ocultismo, mas o que é que acontece? Hoje, essa nova popularização, essa nova vertente que tem crescido, né? Eu vejo que as pessoas têm buscado muito fugir de alguns rótulos que são relacionados a religiões ou a cultos ou a coisas que possam ser negativas, para que isso consiga ser mais aceito. E isso acontece com várias das coisas, né? Que é tipo, um exemplo, né? Na dança circular, a gente trabalha uma questão de que realmente você não está trazendo ali, a dança circular não é uma religião, ela não é religiosa. Você vai colocar a sua divindade, a sua crença no que você vê ali, né? Mas, por exemplo, se evita o uso de certos, na maioria dos lugares assim, né? Se evita o uso de certos simbolismos, de certas coisas que possam trazer
essa ligação com a religiosidade para que mais pessoas consigam ter acesso àquilo, entende? Mas não deixa de ser espiritual, não deixa de ser relacionado a coisas de ocultismo ou alguma coisa mística, tem lá. Quando você vai estudar, quando você aprofunda, esses elementos estão lá, mas eles estão sendo transformados da forma como eles são mostrados. E isso, na verdade, acontece com todas as religiões ao longo de toda a história, né? Elas ganham uma face, uma cara, uma forma de se apresentar que é necessária naquele momento da história da humanidade, que é necessária para aquela sociedade. Então, no momento atual que a gente está vivendo, com todas as coisas negativas que já foram vividas, com todos os conflitos religiosos que acontecem, eu vejo que se busca trazer esse despertar, trazendo uma coisa que traga uma imagem assim mais leve, que mais pessoas consigam acessar, sem pensar assim, que tipo, nossa, isso aqui pode ser bruxaria, sabe? Que tem gente que acha isso, né? Isso aqui pode ser bruxaria. Isso aqui pode ser não sei o que lá. Sagrado feminino, você fala de deusas, por exemplo, né? Muita gente ia ficar, poderia tratar de uma forma negativa e tipo, nem dar a oportunidade de conhecer. Então, já que o objetivo de círculos de mulheres é que a gente consiga alcançar mais pessoas, consiga estar sendo um ponto de transformação na vida dessas pessoas, de pessoas diversas, de unir mulheres ou círculos que também são mistos, ou círculos masculinos também, né? De estar trazendo várias pessoas para participar, trazendo várias pessoas para a consciência, para esse despertar. Então a gente precisa que a gente não atinja nesse ponto fraco, que seria o tabu ou a crença, assim, o culto religioso da pessoa, sabe? Tentar ir de uma forma meio que leve, não sei dizer. Talvez algumas pessoas discordem dessa forma de ver, mas eu enxergo muito assim. É uma forma da gente atrair pessoas, chegar às pessoas, é uma forma da gente estar comunicando essa nova vertente de como as coisas estão sendo feitas, revistas, né? Porque não são assuntos novos, são assuntos antigos, sendo vistos de uma nova forma, trazidos de uma nova forma. E essa nova forma cabe uma nova forma de ser comunicada, de ser levada às pessoas, entende? E aí o que acontece, né? A gente traz isso de uma forma mais leve de início para que as pessoas consigam chegar, consigam acessar esse lugar, consigam se permitir, se abrir para essas experiências. E aí, estando lá, uma vez lá, elas vão ver que não tem aquele bicho de sete cabeças que poderia ter e vão começar a acessar essas outras realidades, entendeu? Aí começa a se falar de deusas, aí começa a se falar de períodos matrilineares, matrifocais, e aí começa a se falar sobre círculo, união, cosmos e etc. E seja lá o que for que você for falar, né, sobre o sagrado feminino, os conhecimentos do feminino e ancestralidade, aí você vai tratar aquilo ali, ela já vai ter se permitido vivenciar, então ela está aberta a essa conversa, né? E aí ela vai saber até discutir, fala, não, mas olha, eu não concordo talvez assim não, então ela vai saber discutir, já não vai partir mais daquele ponto de que estou de fora, não concordo, não quero, né? Você já está de dentro, tendo uma nova visão sobre a coisa, seja um círculo de mulheres, seja dança circular, seja, né, qualquer manifestação de sagrado feminino que a gente possa estar trabalhando. Entendo, Mari. Inclusive, se você for levar a própria raiz da palavra religião, que significa religar e que é ligar-se ao divino, e nessa perspectiva o sagrado feminino traz muita ligação com a deusa interior, com a deusa exterior, então também é religioso. Só que o que as pessoas entendem como algo religioso é uma religião institucionalizada, em que você está ali inclusa. Então, falar que é religioso, as pessoas têm um problemão, né? Eu entendo muito bem. A próxima questão que eu queria falar com você é sobre a coreografia que você fez junto com a Trupe Mandala e uma convidada, né, a Mitsuyana, né, o nome dela, que é o Oráculo de Delfos, né? Eu queria
assim, eu gosto muito dessa coreografia, vocês estão de capuz, assim, eu acho bem interessante. E só que eu queria que algumas coisas que eu vi, assim, sem ter participado de toda a composição coreográfica e de todo o sentido da coreografia, eu não entendo tudo, né? Então, assim, o que que a Liara fala no ouvido da Mitsuana ali antes para ela despertar e acontecer toda a coreografia? E também queria saber se a coreografia foi fundada no mito de Apolo, né? Que na mitologia grega, porque o Delfos é uma cidade, era uma cidade, né? E lá foi fundada onde tinha as divindades oraculares, né? E tal. E tem muito a ver com o deus Apolo, né? Que é cultuado nessa cidade. E aí tem toda uma lenda mitológica que eu não vou falar aqui agora. Mas eu gostaria de saber se vocês se basearam nisso, né, para criar, compor a coreografia, e se não, no que vocês se basearam para fazer essa coreografia, cujo título é Oráculos de Delfos. Sim, Gil. O nome da bailarina da professora também é Mitsuyana Matsuno, daqui da cidade também. Então, a coreografia Oráculo de Delfos, a gente traz sim essa referência, né, a Delfos, né, na Grécia, e a esse oráculo, né, que Mitsuyana, essa bailarina convidada, ela tá com vestido branco e tal, ela representa a Pitya, que é o oráculo em si, né, que é aquela pessoa que traz aquelas visões. E o que Liara fala no ouvido não é a pergunta do oráculo, não. Nós já somos as visões que ela está tendo sobre o que foi perguntado, nós já somos a resposta, entende? Uma resposta que fala sobre medo, sobre tipo pestes, coisas negativas estão acontecendo, guerras, entendeu? E também a como sair desse lugar, né? Como fazer para resolver esse conflito, essa situação de conflito. Então a coreografia ela traz isso. Ela traz essa, se você notar no início assim, ela traz o som, aquela sensação assim de medo, de conflito, de agonia, né? Porque já era o que ela estava acessando. E ela está num transe, quando ela está girando, né, ela representa essa pessoa tendo aquele transe, tendo aquelas visões. E a questão de Apolo que você perguntou, né, a gente tinha uma pesquisa que a gente fez que originalmente falam, né, que na mitologia o local pertencia a Gaia e era guardado por sua filha a serpente Piton, né, Pitya, que foi morta, né, e caiu numa fenda no solo, e a decomposição da serpente é que fazia os vapores exalados trazerem essa coisa aí. Mas a gente traz a coisa como se fosse a Pitya em si, entende? Não Apolo. Como se fosse aquele lugar que pertencia a Gaia, era guardado por Pitya, e enfim, né, se deu para entender. E a gente está trazendo, nós já somos essa visão, entende? É como se você estivesse enxergando na coreografia Pitya tendo as visões sobre o que foi perguntado a ela e ela trazendo a sua, como é que se diz? Esqueci a palavra. Ela trazendo sua previsão, digamos assim, nesse formato que em vez de ser poemas, como seria no que traz a mitologia, né? Em vez de se pronunciar as respostas em versos, ela pronuncia as respostas em dança. No caso, ela tá em transe e quem mostra essa dança são as visões, que no caso é a gente. Mari, você já sabe que eu adoro essa coreografia, né? Então, excelente saber como ela foi composta e entender tudo que está por trás, né? Então, Mari, tem mais duas coreografias que eu gostaria que você citasse, que é a Ritos, que vocês fizeram em um jantar medieval, que é uma coreografia com velas, né? Que eu achei bem ritualística. Mas eu não sei o que está por trás dessa coreografia, né, como que vocês compuseram ela, eu não consigo entender só pelo vídeo. Algumas coisas assim eu imagino, mas eu preferiria que você explicasse. E no segundo momento eu gostaria que você falasse sobre aquele solo, né, que você fez, sobre Nyx, né, que é a personificação da noite. E eu queria que você falasse um pouco como que você trouxe essa personificação da noite, toda essa questão dos segredos, dos mistérios noturnos, né?
para aquela coreografia? Então, Negona, Ritos foi uma coreografia que a gente fez também com Mitsuiana, né? A gente já conhece ela há muito tempo, já tivemos vários trabalhos feitos juntos aí. E Ritos, ele foi uma coreografia que a gente fez para o evento, né? O Jantar Medieval, que aconteceu aqui em Feira. A gente foi convidada a participar e a gente traz os mistérios, assim, da época medieval, né? Interpretando a ousadia de enfrentar novos reinados com a força do feminino, né? Aquele grupo, as mulheres que estavam representando o feminino ali, a essência, a força do feminino, enfrentando aquele reinado que estava ali se pondo à frente delas. E a gente traz a imagem da mulher enquanto bruxa, né? Enquanto as feiticeiras, as que são detentoras de algum conhecimento que traz de uma forma mais ancestral, aí a gente traz a representação, né, das chamas e tal. Meio que é esse caminho aí do que a gente trabalhou lá. E tudo isso através da linguagem, né? Um pouco sendo a linguagem do Tribal Fusion. Foi esse espírito aí que a gente usou na coreografia. Então, sobre Nix, né? A coreografia apresentada na Caravana Tribal Nordeste de Fortaleza. Foi a primeira edição da Caravana em Fortaleza. Eu levei essa coreografia, mas assim, ela é inspirada na mitologia de Nix, né, que personifica a noite, da mitologia grega também. Mas ela não é um trabalho ainda que está finalizado, né? Eu comecei inspirada nela e tal, mas eu sinto ainda assim que eu quero dizer muito mais, eu quero mostrar muito mais. Não sei que cara ele vai assumir, se vão ser várias coreografias interligadas, não sei como vai ser. Mas assim, eu sinto que ele não está completo, ele não é um trabalho que ainda assim me satisfaz por completo, porque ele não terminou, sabe? O que ele tinha para dizer. Mas acho que isso acontece, talvez com a maior parte das bailarinas tem esse tipo de coisa. Então, Nix, ela é a filha do caos, né? Ela personifica a noite. E a noite, ela desempenha um papel importante no mito, porque é um dos primeiros e mais poderosos seres que vem à existência. E através dele, todos os outros surgem, né? A gente tem que, por exemplo, ela é filha do caos, seguida de seu irmão Erebor, né? A escuridão emerge do vazio. Logo depois surge Gaia, Tártaros, Eros, né? Entre outros. Dessas forças primordiais que sobrevêm às outras divindades gregas, né? E Nix, ela é conhecida em algumas correntes como a verdadeira patrona, né? Que se diria das feiticeiras e bruxas. Ela seria a deusa dos segredos e mistérios. E também acreditava-se que ela, além de dar fertilidade, né, para a Terra, ela também tinha um controle sobre a vida e a morte. Então, é um trabalho que eu tento fazer essa ligação, sabe? Mas é muito amplo, é bem complexo, assim. É um trabalho, talvez, que exija parte 1, 2 e 3, sabe? Por isso que eu penso assim, talvez várias coreografias venham a dizer o que é Nix, talvez umas 2 ou 3. Porque ela diz muita coisa. Até em questão de figurino, eu tinha... Depois eu estava desenvolvendo uma ideia de como poderia ficar cada vez melhor e melhor. Acho que qualquer artista é assim, se você se foca num trabalho, você pensa num conceito, e aí se você continuar pensando nele, mesmo depois que você apresentou ele, você vai querer continuar, tá em eterno aprimoramento, né, talvez. E aí eu não sei se isso vai acontecer, mas foi uma experiência interessante, apesar de que eu tenho essa sensação assim ainda, tipo, ele não tá como eu gostaria, porque ele não diz tudo que eu gostaria de dizer, entende? Entendo sim, Mari. Tem muitas coisas que às vezes a gente tenta canalizar através da dança e nem tudo sai como planejado, né? Tudo tem a ver, o ambiente, a energia, a posição dos planetas, as pessoas, né? Tudo isso tem o nosso próprio humor no dia, a nossa fase, então tem tudo a ver. Bem, a próxima ideia que eu queria conversar com você é sobre representação e vivência. É um tema que eu gosto muito de falar e
eu diferencio representação de vivência porque eu acredito que existem muitas tentativas dentro da dança, não estou criticando-as, mas estou pontuando que é só representativa. Pessoas que se vestem com figurino que tem a ver com alguma entidade, uma música que tem a ver com a entidade, simplesmente dançam sem ter uma conexão energética maior do físico com esse extra. Na questão da vivência, eu já acho que a gente traz, em primeiro lugar, a energia para depois a gente representar. Não que não possa haver os dois juntos, né? Inclusive, os dois juntos eu acho perfeito, que é o sentido, a energia e também a representação estética, digamos assim. No meu trabalho eu tento trazer os dois, né? Embora eu tente focar mais na vivência, eu queria saber de você o que você acha desses dois conceitos, se você trabalha com os dois, se você trabalha só mais com a representação ou só mais com a vivência, como que você vê essa questão? Gil, então, eu acho que é viável, né, ter as duas formas de se fazer as coisas. Realmente acontece muito mais, talvez o que você veja seja realmente certo, acontece muito mais uma representação do que você vivenciar de fato, né? Mas eu acho que o que acontece, talvez, né, o que possa estar acontecendo muito, é que a gente tem a arte como uma forma de expressar, né, essas várias coisas. E aí a gente, enquanto dançarino, enquanto artista, a gente se interessa por um universo de coisas, a gente estuda um monte de coisa. Não necessariamente são coisas que a gente vivencia ou se aprofunda num contato mais íntimo e espiritual, talvez, quando se trata de entidades, por exemplo, mas que em um determinado momento pede, um determinado evento, tipo, traz à tona aquela memória, né, traz à tona aquela referência de uma entidade específica, e aí você decide trabalhar com ela, com aquela energia, com aquela egrégora, talvez, com a imagem, né, que ela representa. E por essa coisa, porque a gente tem um mundo vasto, né, de coisas, de simbologias, de mitologias e tal, de coisas que a gente pode trabalhar. Porém, o melhor, o ideal seria a gente ter os dois, né, como você falou, tentar trabalhar com os dois seria perfeito, porque você estaria trazendo a sua vivência, tem uma força maior, né, é imbuído de um significado de uma força muito maior, traz uma energia, é imbuído de uma energia assim genuína, quando você tem um conhecimento de causa, né? Assim, você vivencia aquilo, o contato com aquela divindade, ou seja lá o que for, para trabalhar ela na sua dança. Com certeza você vai conseguir se aprofundar muito mais, se explorar muito mais, e ir muito mais longe, né? Quando você traz a representação e a vivência juntos. Porém, não é descartado, né? É possível, né? Ser feito apenas um, ser feito apenas outro, né? Como eu falei, porque, por exemplo, às vezes acontece um evento, um festival, um espetáculo, um show que tem um tema, por exemplo. E aí o tema dele vai te remeter a uma personificação específica ali. Não era aquilo que você é tão intimamente ligado, mas você gosta, você lembrou daquela entidade, daquela divindade, seja lá quem for, e aí você fala, poxa, é uma oportunidade de eu me conectar com a energia de tal divindade, entendeu? A oportunidade de eu acessar, de eu trabalhar um pouco com aquilo. Ainda tem as pessoas que, por acreditarem, falam assim, não, às vezes, a gente às vezes pensa assim, eu preciso trabalhar tal energia minha nesse momento, que eu estou carecendo de trabalhar tal lado meu. E através de tal coreografia, de um trabalho de representação, eu posso tentar me conectar. Né? É uma das possibilidades também. Em meio à mãe natureza, duas almas adentram a caverna da sabedoria, e mesmo na escuridão sedutora dos profundos mistérios, a essência ancestral feminina é evocada. Que esta colheita seja farta e prudente, que os ventos tragam o frescor da liberdade e da vontade, e que sobre nosso solo raízes fortes, seguras e nutridas brotem.
Mergulhamos no abismo mais profundo da terra e da natureza para encontrar-nos com a nossa verdade e assim nos permitimos dançar com o movimento cósmico. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Esse release é um texto meu, né? E o finalzinho é do Jung, que eu escrevi para a nossa coreografia chamada Evocações Ancestrais. Então, eu gostaria que a gente falasse um pouco dessa experiência. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, gostaria que você falasse da sua. A gente gravou esse vídeo em 2 lugares, né, na cidade de Aracaju. E a história era que a gente encontrava um livro onde a gente conhecia a verdade e aí tudo brotava, né? Toda essa colheita, a gente passava a colher ali a partir daquele momento em que a gente lidava com aquele conhecimento oculto, né? E foi tão mágico que eu lembro que vários gatos apareceram durante a gravação. Você lembra disso, Mari? E eu lembro que o editor até colocou uma imagem de um dos gatos, mas apareceram outros durante a gravação. E a gente conseguiu fazer a gravação dentro de um bosque e depois em um parque, né? E um parque natural e tal, lá em Aracaju. E assim, teve momentos que eu consegui me conectar muito mais com a natureza e com toda a história, e teve momentos que eu me desconectei completamente, né? Então, não é um trabalho fácil, né, fazer essa conexão. Pelo menos foi a minha experiência, né? E eu queria saber de você como é que foi a sua, mesmo a gente estando juntas ali naquele momento de dividir, ou de fazer improvisos e, né, de fazer gravações e tudo mais ali naquele ambiente. Como que você sentiu? Como que foi para você? Como foi a sua experiência, né, naquela gravação, naquele vídeo? Nossa, aquela experiência nossa foi muito legal, velho. Realmente foi muito divertido. Você me convidou, né, para ir para Aracaju e a gente aproveitou a oportunidade para fazer esse vídeo juntas. E como você falou, isso é muito engraçado, velho, que eu também me senti assim. Na verdade, assim, eu me senti muito mais entregue e dentro, né, dessa simbologia, dessa sensação que a gente queria trazer no vídeo, né? Na parte do bosque, na parte que a gente tá numa parte mais fechada, que não tinha gente vendo a gente, os gatos que você falou, apesar, né, das dificuldades, assim, de locomoção, de algumas. Eu lembro que teve algumas preocupações quanto a alguns bichos e tal, que a gente tava descalço, né? E a gente não conhecia o lugar. Naquele dia a gente saiu olhando assim e falou, vamos dar uma averiguada aqui e tal. Mas a gente tava ali mais, apesar de que o bosque fosse dentro de uma parte de um parque, né, também, aquilo ali me deixou mais imersa nesse contato, me deixou um contato maior. E a parte do parque, né, que a gente já fez já de noite e tal, houve realmente uma desconexão também minha, né? Isso acho que não foi, né, não aconteceu só com você. Acho que primeiro foram 3 fatores, na verdade, que influenciaram essa desconexão nossa. Que era um lugar aberto que tinha uma avenida próxima e as pessoas então passavam e via a gente, tinha gente no parque também. Essas coisas assim, mesmo que a gente já trabalhe, se apresente há um tempo e tal, ainda assim às vezes é difícil. Porque era um vídeo, não era uma apresentação que as pessoas tinham que assistir. Era um vídeo que ia ser feito um resultado para ser assistido depois, né? Através de uma mídia, de uma coisa virtual e tal. Não era, aquele momento não era de apresentação, era de criação. E a gente tava, né? Já tinha passado do dia inteiro, foi um dia todo que a gente passou filmando e tal. Foi muito legal, mas as limitações físicas, né, o cansaço e tudo mais. Aí essa questão de ser um lugar aberto, de ter as pessoas que estavam passando, assim, também. E eu sei que a natureza está em todo lugar, mas eu me senti muito mais dentro da história, digamos assim, naquele primeiro local, né, do que no parque, talvez pela essa questão de ter as pessoas e do cansaço, não sei. Mas acho que foi isso. Mas assim, apesar disso, deu um resultado bem bacana, né? A gente teve o vídeo depois aí. E eu gosto do trabalho, sabe? Assim, na verdade a gente tem que passar, enquanto artistas, a gente tem que aprender a reconhecer
a validar, né, a honrar todos os trabalhos que a gente faz, todas as apresentações, as coisas que a gente cria, porque por mais que a gente veja algum ponto, tipo assim, a gente eu não estava tão conectada, né, no final ali, naquele momento, mas ainda assim, né, a gente saber honrar aquele momento que foi criado, aquela situação que aconteceu, assim, foi muito bacana. E mesmo com o cansaço, a gente estava tentando trazer, né, aquela coisa daquele conhecimento, aquela coisa do que o livro despertou, do que o livro trouxe, né, de como ele tomava conta do nosso corpo. E mesmo aí o corpo, assim, o corpo em si não deixava, porque estava cansado, a gente estava sentindo dor no joelho, mas aí também a gente estava trazendo aquela referência do tipo, fui tomada por aquela coisa que, né, que descobrimos, por aquela coisa que se manifestou e tal. Foi muito bacana, foi uma das experiências, assim, não é todas as experiências, mas uma experiência inesquecível. Então, Mari, para a gente finalizar esse podcast, né, essa conversa, eu gostaria de que você falasse um pouco brevemente sobre os seus trabalhos, né? Para quem não sabe, a Mari, ela é uma das organizadoras da Caravana Tribal Nordeste na Bahia, né? Que a Caravana Tribal Nordeste é feita em vários estados no Nordeste. E na Bahia, a Trupe Mandala é responsável. Agora, no ano de 2020, em setembro, elas vão organizar a caravana com o tema de ritos. Então, eu gostaria que isso fosse abordado de forma brevemente. A Mari também, ela é organizadora da Feira das Bruxas, que é uma feira que acontece na Bahia, e também ela é dona da loja mística Luna Arcana. Então, Mari, eu gostaria que você falasse desses 3 trabalhos brevemente para as pessoas conhecerem um pouco mais. Pronto, certo, Gil. Vamos lá. Então, é isso mesmo que você falou. A Trupe Mandala, né, é um dos grupos organizadores atualmente da Caravana Tribal Nordeste. E hoje em dia a programação que a gente segue é de a cada ano a caravana passa por um estado, certo? E aqui, né, coincidentemente, né, agora em 2020, vamos ter de novo a segunda edição da Caravana aqui em Feira, porém, enquanto Caravana nacionalmente acontecendo, vai ser a 11ª edição já. E o nosso tema vai ser ritos, né? Vai ser o ritos, vai acontecer em setembro, e por conta de acontecer em setembro, a gente vai celebrar a Ostara, né? Os ritos de renovação da primavera, resumindo, né? Referente ao equinócio de primavera. Vai acontecer entre, só a data aqui agora que eu vou me lembrar, acho que é 20, 21 e 22 de setembro, por aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Setembro. Vai acontecer no dia 18, 19 e 20 de setembro de 2020. E isso, como você falou também, né? Para além da trupe, a gente tem alguns projetos, a gente realiza outros eventos também, mas agora em 2020 a gente vai focar na caravana. Aí, extra isso, eu trabalho com a Feira das Bruxas, que é recente, com Karina Lobo, uma amiga minha, e a gente resolveu realizar a Feira das Bruxas por conta de a gente ter, para o lado de cá, assim, do Nordeste, né, na Bahia principalmente, poucos eventos voltados para essa questão de misticismo, de bruxaria, e aqui na nossa cidade especificamente não tem. E a gente viu esse lugar que a gente poderia estar realizando esse evento. As duas gostam, a gente vivencia esse mundo aí, e a gente realizou a primeira Feira das Bruxas no início de novembro, 1 e 2 de novembro do ano passado, e a gente pretende continuar realizando, né, outras edições. Vai acontecer novamente entre outubro e novembro. A gente procurou focar na data aqui em Feira, de fazer perto da data do Halloween, enfim, mas a gente está com outros projetos de fazer talvez em outra cidade, e isso aí em breve vai estar sendo divulgado, deixa a gente fechar direitinho. Aí, ainda com Karina, né, a gente abriu essa lojinha Luna Arcana, que foi uma iniciativa que surgiu por conta da Feira das Bruxas. A gente tinha, Karina, ela tem uma empresa chamada Volcranes, ela trabalha com taxidermia, e aí a gente junta direto, né, umas madrugadas loucas assim, para fazer artesanato, pintar quadro, coisas assim.
Aí nisso a gente viu que a gente, tipo, poxa, a gente faz uns trabalhos legais, velho, a gente podia vender. Aí quando surgiu a ideia da Feira das Bruxas, né? A gente falou assim, amiga, vamos botar uma dessas coisas que a gente, essas coisinhas que a gente faz pra vender, a gente pode fazer umas a mais. Aí a gente pensou no que a gente poderia fazer, que não fosse não desse tanto custo pra gente, né? E a gente viu que ficou bem legal, teve uma aceitação bacana, nosso stand ficou muito lindo, velho, assim, nas fotos eu tenho um orgulho. E sabe aquele sonho, assim, de adolescente, quando a gente começa a entrar em contato com o mundo da bruxaria, que a gente fica, assim, pensando em lojas mágicas, em ser dona de uma delas, é tipo assim, é tipo esse sonho pra mim. E aí a gente mudar a continuidade, apesar de que, como você mesmo citou, né, a gente tem vários projetos, ela também tem os vários projetos dela, vários trabalhos, é envolvida com um monte de coisa, eu também, mas a Feira das Bruxas e o Luna Arcana, que surgiu por conta da Feira das Bruxas, são projetos que a gente vai dar continuidade. A lojinha, a gente criou o Instagram, mas a gente vai começar, vai inaugurar tudo direitinho agora em 2020, e a gente vai ter também um ponto de venda aqui na nossa cidade, que vai ser na loja Agridoce, tá? É isso. E o que mais que você perguntou? Além disso, eu trabalho com dança circular. Dança circular, na verdade, eu realizo vivências no espaço terapêutico Psicologia para Todos e com aulas de dança tribal. Vou dar uma olhadinha de novo na sua pergunta aqui para ver se faltou comentar alguma coisa. Dando continuidade só a falar da Luna Arcana, que eu não citei o que a gente vendia, né? Então, a gente trabalhou com móveis de fases da lua, com velas para diversos fins, para prosperidade, etc. Banhos também, vai ter alguns potinhos assim com elementos voltados para proteção, com pedra, ou sal grosso, etc. Tem tarô, né? Canecas personalizadas, pintadas à mão pela gente, quadros, etc. Já o Feira das Bruxas, a gente procurou fazer um evento que fosse mais acessível possível. Então, teve várias atividades, teve oficinas, teve vivência de yoga, teve vivência de dança circular comigo, teve oficinas sobre conhecimentos ancestrais, sobre pop magic, sobre um monte de coisa, sobre ervas e suas propriedades mágicas, foram muitas coisas, e tudo foi com preço, assim, bem acessível mesmo. Muitas das atividades foram no esquema Pague Quanto Puder, né, que foi para a gente poder ver como seria essa aceitação aqui na cidade. E surpreendeu, porque a gente procurou um lugar até, assim, a gente fez uma parceria com a loja Agridoce, e um lugar que cabe uma quantidade legal de pessoas, mas não é enorme, assim, né, que senão a gente ficaria naquela, poxa, se não vier muita gente, como seria? A gente não sabia como ia ser a aceitação. E aí a aceitação foi bem legal, e a gente viu que as pessoas, elas estavam sedentas também de ter um evento desse tipo. A gente foi vendo pelos comentários que as pessoas faziam antes, nas redes sociais, né, que a gente fez o Instagram do Feira das Bruxas também, Feira das Bruxas FSA, o Instagram. E depois, os comentários no dia do evento, e depois as pessoas falando, poxa, vai ter de novo, todo mundo procurando, porque tem muita gente que entra, né, nesse caminho, que estuda, que está lá solitário, às vezes tem até uma outra pessoa que estuda junto, mas eles não frequentam, não tem lugares para frequentar, para estar fazendo esse tipo de coisa, né? Você não vê acontecer muitos workshops e tal. Os eventos grandes que acontecem é mais São Paulo, Rio, tem alguns eventos assim, em alguns lugares, mas são mais distantes aqui pra gente. E então teve uma receptividade muito boa, por isso a gente pretende continuar. E em breve, né, tomara a gente trazer outros nomes de fora também, para trazer oficinas para cá, mas a gente teve pessoas daqui de Feira mesmo que trabalharam com as oficinas, com as vivências, com as palestras, tivemos palestras também, foi bem bacana o resultado, bem positivo. Bem, Mário, eu gostaria de agradecer, foi um prazer ter você nesse podcast. Foi muito massa ter trocado essa ideia contigo, conhecido um pouco mais, né, dos seus trabalhos, trazido isso para o pessoal que faz parte do projeto e também os que não fazem. E eu só tenho a agradecer a você e deixar o espaço livre para, se você quiser falar mais alguma coisa. Enfim, tá bom? Muito obrigada e até mais. Então, Nicole, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que eu fico muito feliz por ver a sua evolução, as suas conquistas também pessoais e profissionais.
Eu fico muito animada. Cada vez que você lança, você tem lançado muitos projetos, muitas ideias bacanas, desde que você começou, né? Desde que você, na verdade, começou a trabalhar com tribal, vem desenvolvendo cada vez mais projetos relacionados à dança e tudo mais. E é muito bacana de ver. Eu fico feliz quando eu vejo o crescimento e as novas coisas que vem surgindo. Obrigada. Espero que o pessoal goste também, né, da entrevista, do conteúdo. E é isso. Boa noite.